Bom dia, queridos irmãos presentes, aos que estão nos assistindo via transmissão. Vamos dar início à nossa escola bíblica e eu queria convidar os irmãos a orarmos para iniciarmos a nossa classe. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, único e verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui para meditarmos, estudarmos sobre a Tua palavra, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sensibilidade para entendermos a vontade do Senhor expressa através desta lição, ó Pai. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão assistindo em suas casas. Pedimos as Tuas mais ricas bênçãos sobre toda a nossa igreja e aqueles outros e amigos e irmãos que estão assistindo de forma distante, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio, nós Te louvamos, é no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma caminhada hoje, pode colocar a primeira aí, sobre uma série de lições que eu acho que a gente precisa conversar aqui na igreja, que se chama Fé e Identidade, né? Qual que é a nossa identidade? Como é que a gente se entende quanto povo de Deus? Qual que é a nossa história? Por que que a gente não é igual à igreja A, B, C, D, E e por aí vai, né? Tinha que ter eu não sei nem quantas denominações tem no meio evangélico. O que nos difere? Qual que é a nossa identidade? Por que que a gente tem que ter um senso crítico e respeitoso em relação a elas? Né? É tudo igual? Muda só o endereço ou só o nome? É sobre essas questões que nós vamos começar a conversar hoje. Vou pedir um minutinho para a gente começar aqui. Segundinho só, meus queridos. Bom dia. Aí, ó. Muito bem, começamos aí. Bom dia, bom dia. Fé e identidade, né? Qual que é a nossa, nós entendemos qual que é a nossa fé, mas qual que é a nossa identidade também? Sobre o que nós estamos fundamentados enquanto Igreja Batista? Por que nós nos chamamos Igreja Batista? E qual que é a importância, nós nos chamamos de Igreja Batista e pertencentes da Igreja Batista? Qual que é a importância disso na nossa vida? Ok? É sobre isso e alguns outros assuntos que nós vamos tentar conversar, discutir um pouco com os irmãos aqui. Próximo. Bom, sensibilidade e verdade. Esse é o tópico deste capítulo que eu gostaria de conversar com os irmãos presentes. O pessoal que está assistindo via Facebook pode mandar comentários, né? Que a Vanessa compartilha aqui com todo mundo, pode fazer comentário ou perguntas que a gente vai discutir junto com os presentes aqui, né? Primeiro assunto, primeiro tópico. Mais um. A liberdade de escolha que cada um tem. Meus irmãos, há muito tempo atrás, né, na história da humanidade, muitas pessoas não tinham o direito de escolher a sua religião. Você sabia disso? Você nascia num país católico e você era obrigado a ser católico. Você nascia num país protestante e você era obrigado a ser protestante. Até hoje, infelizmente, existe isso. Não existe
Para os países islâmicos, não existe esse negócio de você nascer num país islâmico e ter outra religião. Você não pode. Existe uma função, uma junção entre religião e Estado, que é péssimo. Então nós temos que entender que precisa haver liberdade de escolha que a pessoa tem em escolher a sua fé. E mesmo que a pessoa tenha uma opção de fé diferente da nossa, nós temos que lutar para que essa pessoa tenha o direito de escolher essa religião ou essa fé diferente da nossa. Porque não, isso é uma coisa muito individual, porque a gente fala muito de foro íntimo, tá ok? Então, primeira coisa, a humanidade precisa ter liberdade de culto. A humanidade precisa ter condições de escolher a sua opção religiosa. E nós precisamos respeitar essa opção que a pessoa faz. Próximo, Gustavo. Tolerância religiosa. Sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. A gente muitas vezes não sabe o que é tolerância religiosa. A pessoa fala assim, acabei de conhecer, né? Larissa aqui. Oi, tudo jóia? Tudo bem, Larissa? Tudo bem? No meio da conversa, eu sou da Igreja Batista. Eu sou de uma religião afrodescendente. Qual que é normalmente a nossa postura? Preconceito. A gente tem preconceito. Então, a gente tem que defender a liberdade que as pessoas têm de escolher a sua fé, de professar a sua fé. Isso é um direito que o ser humano tem. E, além disso, a gente tem que ter tolerância religiosa para com aqueles que têm uma escolha diferente da nossa. Não é porque o outro pensa diferente da gente que a gente vai... É por isso, meus irmãos, que a maioria das guerras da história da humanidade é por quê? Por falta de tolerância religiosa. Quem gosta de história, né, como eu, vai ver ao longo da história da humanidade as cruzadas. E o efeito reverso da cruzada. Milhões de pessoas morreram, por quê? Por intolerância religiosa. Então, além da pessoa ter liberdade de escolha, você precisa ter tolerância religiosa, respeitar a escolha do outro. Até aí, meus irmãos, o que deu certinho ou alguém diverge, tem dúvida ou não concorda com essas duas premissas? Certinho? Podemos continuar? Próximo, Gustavo. Agora, vem uma outra questão que eu gostaria de conversar com os irmãos. Será que todos os caminhos levam a Deus? Já que eu estou falando que a pessoa deve ter liberdade de escolha de culto, a gente tem que ter tolerância religiosa e respeitar. Agora, eu devo falar que todos os... Como é que é o ditado popular? Todos os caminhos levam a Roma? Isso é verdade? Como é que é? O que os irmãos acham? Um de cada vez para não dar confusão. Sim ou não? Não, todos os caminhos não levam a Deus. Exato. Então, isso mesmo, nem todos os caminhos levam a Deus. Mas a pessoa está numa igreja, então, numa denominação, numa religião que não leva a Deus, e eu vou aceitar isso de forma passiva. Não é você que convence a pessoa. Para começar, quem convence? O Espírito Santo. Então você tem que respeitar a liberdade dela escolher outra religião e respeitar a escolha dela e ter tolerância em relação a outra religião. Porque hoje, meus irmãos, os evangélicos são muito numerosos no Brasil. A gente não sofre perseguição mais. Mas não foi assim no início. A primeira igreja batista na história do Brasil, quando ela começou, lá em Salvador, ela foi queimada por
intolerância religiosa. Agora prestem bem atenção, hoje que os evangélicos são quase maioria no Brasil, a gente vai cometer o mesmo erro? Não pode. Agora a gente tem que deixar claro para as pessoas, olha, você tem o direito de escolher a sua religião, a religião que você quer. Eu tenho que respeitar essa escolha sua, mas eu tenho que avisar para você que este caminho não leva a Deus. A pessoa aceita ou não, mas você tem que se posicionar. Tá claro isso aí? Que não tem nada a ver respeito e tolerância com o discernimento que todos os caminhos levam a Deus. São duas coisas distintas. Ok? Próximo, Gustavo. Todas as religiões agora, além de não levar a Deus, elas são boas? Olha que pergunta difícil. Será que todas as religiões são boas? Abra sua Bíblia aí em Gálatas 1:8. E aí, casal? Mas, ainda que quem? Nós, o próprio Paulo fala, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja o quê? Anátema. O que está na NVI? Porque anátema muitas vezes você não sabe o que é. O que na NVI fala? Maldito, amaldiçoado. Então, meus queridos, tolerância, respeito à individualidade não tem nada a ver a atribuir juízo de valor para a religião ou para outra religião. A Vanessa está mandando eu voltar para o centro aqui. Eu esqueço. Agora nós estamos chique, a câmera nossa lá, ó. Parece um drone. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Tem religiões, meus queridos, que elas afrontam a pessoa de Deus. Tem religiões que negam a existência de Deus. Vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Mas eu tenho que respeitar a escolha da pessoa, eu tenho que ter tolerância religiosa para ela, eu tenho que falar que esse caminho não leva a Deus, e eu tenho que entender que nem todas as religiões são boas. Parece meio conflituoso, né, queridos? As duas primeiras afirmações com as duas seguintes, mas não são. Vocês concordam? Discordam? Podemos caminhar? Podemos? Próximo aí, Gustavo. O que é para os irmãos o termo apologética? Quem sabe aí o que é apologética? A Tânia está doidinha para falar o que é apologética. Ela disse que a definição de apologética eu não faço a menor ideia. Que? Não é convencimento. Apologética não é de convencimento. O que é apologética? Apologética é defesa da fé. Defesa. E como é que a gente defende a nossa fé? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 15. 1 Pedro 3, foi isso que eu falei. 15 e 16. Eu vou ler para que os irmãos que estão em casa possam ouvir bem. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E olha só que interessante a afirmativa apologética de Pedro. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir o quê? A razão da esperança que há em vocês. O que é apologética, então? É ser capaz de responder para qualquer pessoa a razão da esperança que nós temos. Contudo, olha o que a apologética ensina, meus irmãos. Contudo, façam isso com o quê? Com raiva? Com rancor? Com ódio? Façam com o quê? Com mansidão
e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O que Pedro está falando? Que a igreja de Jesus Cristo tem que estar preparada para responder a uma questão básica: qual a razão da nossa fé? E quando nós nos depararmos com esses questionamentos, nós devemos responder de que forma? Com mansidão, com respeito, com humildade, com amor. E sabe qual que é o grande problema que há entre nós? Nós vamos conversar com uma pessoa que tem discordância da nossa fé, nós começamos justamente pelo quê? Pelo que a gente tem discordância. Você começa construindo um muro na frente da pessoa. Você nunca constrói uma ponte. Meus irmãos, você vai conversar com alguma pessoa sobre que tem um discernimento de fé diferente de você, pega com essa pessoa o ponto de contato que tem. Por exemplo, um tema, amor. Normalmente todas as religiões pregam amor. Se você começar a conversar com essa pessoa a partir do ponto de contato que existe, você abre caminho para ter uma ponte com essa pessoa e mostrar o amor que você entende através da pessoa de Jesus Cristo. Agora você vai conversar com uma pessoa que tem um discernimento de ídolos, né? Tem em casa ídolos. E você fala assim, olha, aquele que tem ídolo vai para o inferno. Qual que é a reação dessa pessoa? Você acha que ela vai abrir o coração para o que você vai falar? Não. Eu conto aqui, né, aproveitar o momento específico, para relembrar um caso que eu vivi que foi emblemático na minha vida. Lá, Dona Vera, lá em Belo Horizonte, quantos anos atrás, muitos anos atrás. Nós começamos a fazer um trabalho com a Vera, né? A Vera converteu, o marido converteu, o Carlos, né, Luciana? E a primeira vez que eu fui fazer o estudo bíblico na casa da Vera, tinha um cantinho lá com um punhado de santo, mas era santo com força. O suporte era forte, porque era muitos. E eu não falei nada. Fui estudando a Bíblia com ela, ela começou a vir na igreja, começou a frequentar. O Carlos, o marido dela, ou participava, não ficava na sala, ficava no quarto ouvindo. Depois que ele foi para a sala, um processo. E depois de várias semanas eu entrei na casa dela para fazer o estudo bíblico. Lá não estava o altar que ela tinha lá com vários santos. Eu falei assim, ô Vera, cadê os santinhos que estavam lá? Pessoal, domingo na igreja eu estava cantando que eu adoro ao Senhor, e eu falei assim, eu sou mentirosa, que eu adoro só o Senhor. Eu não adoro só o Senhor, eu adoro também os santos. Percebam que no momento certo ela teve a maturidade para entender que o que ela estava fazendo estava errado. Então a gente tem que ter consciência disso. A gente precisa ser uma igreja apologética. O que é uma igreja apologética? Que faz defesa da sua fé. Se alguém perguntar para você assim, Rafa, por que você vai na igreja? Ela vai responder, porque eu sou do Ministério de Louvor. Eu dou um coro nela. Não pode. Por que você vai? Né, para outra pessoa qualquer aí. Porque eu não tenho nada para fazer domingo. Porque lá estão meus amigos. Isso não é razão da sua fé. Qual que é a razão da sua fé? Você sabe? Você está preparado para responder? Né? Hoje, infelizmente, meus irmãos, as pessoas acham que a responsabilidade de evangelizar outros é do pastor. Não é verdade? A grande comissão de Jesus mudou, né? Ir por todo mundo e fazer o quê?
pregar o evangelho, mas hoje não é isso não. O pessoal está fazendo a atualização do texto. Ide por todo mundo e convidai as pessoas para ir na igreja. Como que pregar fosse algo muito complicado, e não é. Nós temos batido essa tecla. Pregar para outra pessoa é você compartilhar a experiência que você teve com Cristo Jesus. Se você teve de fato essa experiência, e se você medita na palavra de Deus, é muito fácil você falar do amor de Deus para outras pessoas. Nós precisamos ser uma igreja, então, apologética. Você sabe a razão da sua fé, e mais, você tem que fazer isso com mansidão, respeito, amor para com o outro. Ok? Combinados? Podemos continuar? Próximo aí. Por que vamos estudar outras religiões e seitas, então? Qual o motivo da gente estudar outras religiões? A gente precisa saber só a nossa? Por que a gente vai estudar também outras? Vamos ver os motivos que nos levam a estudar outras religiões. Põe aí primeiro motivo. Defesa própria, ok? Abra aí para mim em Tito 1:9. Tito 1:9. Como é que está escrito aí? E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Olha só o que Paulo está escrevendo para Tito, um pastor, um jovem pastor. Vou repetir. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Defesa própria. Por que a gente precisa aprender um pouco? Porque a gente precisa estar vacinado contra as heresias que se apresentam aí. Gente, o crente que é ruim de Bíblia, ele é massa de manobra na mão do inimigo. O crente que não consegue entender, já viu aqueles crentes que é igual palha, que o vento vai, leva para cá, aí um tempo atrás eu conversei com uma moça que se dizia evangélica. Não, eu sou muito religioso, eu vou na igreja evangélica. Aí eu falei assim, que bom, você vai com a igreja. Eu falei assim, olha, eu sou tão religiosa que eu vou na igreja evangélica, eu vou na Lagoinha, vou na missa e vou no centro espírita. Aí eu falei assim, mas essa gosta mesmo de igreja, hein? Isso aí, ela não sabe nada. Ela não sabe nada. Então, tem crente que é assim mesmo. Está aqui hoje com a gente, daqui a 6 meses está na igreja Y, aí fica mais um ano lá, vai para a igreja, atrás da bênção. Tem gente que está atrás da bênção, não está atrás de Deus. Onde é que eu vou ganhar mais? Onde é que eu vou ser mais abençoado? Onde é que eu vou lucrar mais? Essas pessoas ficam, né? Não tem identidade, não tem história, ficam aí jogando de um lado para o outro, perdidas, sem o discernimento de nada sobre a vontade de Deus em relação à vida delas. Nada. Defesa própria. Você quer se defender, estude a palavra de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus, estude a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, e eu quero afirmar para os irmãos que eu já tentei. Não aprende por osmose. De você encostar ela assim, para ver se passa, né? Não tem jeito. Segundo, Gustavo, proteção do rebanho. Abra aí, Efésios 6. Efésios 6, de 10 a 17.
Eu vou pedir a alguém que tem a voz bem maroca, lê para nós aí, o microfone de ambiência está aberto? Lê para nós aí, Efésios 6, de 10 a 17. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderidos, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, só até aí. Queridos, o outro texto que nós vemos, Paulo estava falando para uma pessoa, Tito. Por isso que eu falei isso, proteção individual. Quando você estuda a palavra, você está fazendo o quê? Se protegendo para que você não seja massa de manobra na mão dos outros. Tem uns programas aí, meus queridos, de televisão, que eu falo assim, não é possível que a pessoa acredita num negócio desse. Não é possível um negócio desse. Mas tem muita gente que, tem tanta gente que financia aquilo ali na televisão. Massa de manobra. Agora, quando toda a igreja faz isso, nós temos uma proteção que, eu estava conversando com a Tami antes de começar, sobre vacina. Se só eu me vacino em Poços de Caldas, quem está protegido? Eu. Agora, com a graça de Deus, isso vai acontecer em breve, se toda a cidade, vamos colocar no caso da igreja, se todo mundo da igreja está vacinado, quem está protegido? A igreja. Vocês entenderam? Então nós precisamos ter a proteção individual, nós precisamos fazer a minha parte enquanto cristão, de estar alicerçado na palavra de Deus. E se eu faço isso, o Jimmy, a Rafa, a Larissa, cada um de nós fazemos isso, a igreja também está o quê? Protegida. E aí a gente não vai ter um movimento estranho na nossa igreja. Porque se chegar o sujeito aqui falando bobagem, né? Nós vamos assim, não. Aqui não pode isso não. Aí o cara, por quê? Aí você vai, deixa eu te explicar aqui, porque a palavra de Deus fala isso. Olha o tanto de problema que vocês vão evitar que venha no meio da igreja. Não chega nem no gabinete. Porque os próprios irmãos sabem como proceder da igreja. Próximo. Evangelização. Romanos 10, 14 e 15. Tami, lê para nós aí com a voz bem possante. Romanos 10, 14 e 15. Exatamente. Meus queridos, aí você fala assim, o que tem defesa da fé a ver com evangelização? Tem tudo a ver. Porque se você não tiver uma teologia, um conhecimento bíblico adequado, você vai fazer muita coisa, mas não é evangelismo. Vou repetir. Você está achando que está evangelizando a pessoa, mas você está falando de religião. Você está falando de opinião própria. Você está falando bobagem. Quando você conhece a palavra de Deus, você tem condições de chegar para a pessoa e falar da sua experiência pessoal e mostrar na palavra de Deus
por que que isso pode ser verdade na vida dela. Agora, se você não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, você não tem condições de evangelizar as pessoas. Ou você vai atrapalhar a cabeça da pessoa. Ou a pessoa vai fazer uma pergunta para você, e muitas vezes, sabe o que acontece? Acaba você está evangelizando e acaba sendo desviado. Você vai conversar com uma pessoa, um colega, o cara começa a fazer pergunta, você não sabe, será que eu estou errado? Então, olha a importância, até para você evangelizar, como é que você tem que ter uma defesa de fé, estar pronto, como diz o apóstolo Paulo, a responder a qualquer pessoa a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Ok? Próximo. Missões como forma de alcançar culturas diversas. Leia aí para nós, Jimmy, 1 Timóteo 2, 3 a 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Muito bem. Queridos, como é que a gente faz missões? Né? A gente tem que sair do nosso lugar de conforto para alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você só pode fazer isso se você tiver uma mensagem o quê? Que seja biblicamente responsável. Que seja biblicamente contextualizada. Porque Deus, nosso Salvador, diz lá no versículo 3, deseja, no versículo 4, que todos os homens sejam salvos. Qual que é o desejo de Deus, meus queridos? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao quê? Ao conhecimento do quê? Da verdade. Olha só, esse é o desejo de Deus. Para que esse desejo se realize, quem que tem que fazer a sua parte? É o próprio Deus? Não, quem tem que fazer a parte para que o desejo de Deus se realize? A igreja. Nós. Cada um de nós. E nós só podemos fazer isso da seguinte forma: falar para as pessoas que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é esse? Jesus Cristo. Que esse Jesus Cristo se entregou a si mesmo como resgate por todos. Olha só, meus irmãos, como é que a mensagem ela é simples. Mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela é extremamente profunda. Então, além de eu ter a capacidade de evangelizar aquele colega de faculdade, meu vizinho, a nossa igreja tem que estar preparada, se for uma igreja apologética, que entende alcançar pessoas de fora. Nós estamos fazendo isso via Botelhos, Campestre, e esperamos que Deus nos dê oportunidade em outras cidades. Mas nós precisamos ter gente preparada para isso. Senão não vai. Próximo, Gustavo. Nós temos, no contexto da humanidade, né, entre os teólogos, existe uma discussão muito grande sobre isso. Basicamente, 5 religiões universais. Põe aí as 5, pode colocar todas aí. Quais são elas aí? Cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo. Né? O hinduísmo e o budismo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, alguns teólogos, em adequá-la como uma religião, e sim como um processo filosófico, principalmente o hinduísmo, tá, meus irmãos? Mas, de modo geral, há um consenso entre aqueles que estudam teologia, que estas são as religiões universais. E prestem bem atenção, dessas 3 religiões, dessas 5, 3 têm um pai, uma origem. Quem que é? Abraão. Abraão
dá origem a 3 das 5 religiões. Olha só a importância desse caboclo na história da humanidade. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm origem em Abraão. Agora, meus irmãos, para a gente alcançar pessoas para confessarem Jesus, é necessário a gente ter um ponto de contato com elas. É necessário a gente conhecer bem a palavra de Deus e ter argumentos com respeito, né, com tolerância, com mansidão, com amor, daquilo que nós discordamos das outras religiões. A nossa religião tem como base, como origem, um pouco do judaísmo. Não há problema nenhum. Na realidade, no início do cristianismo, quando você for estudar Atos, né, a gente vê isso de forma clara lá em Atos. Lá em Atos, a igreja cristã se achava como um ramo de uma árvore, só que era o judaísmo. Porque essa árvore do judaísmo tinha vários ramos. Tinha os essênios, os lotes, os fariseus, os saduceus, e as pessoas achavam que tinha mais um ramo do cristianismo. Só que muito no iniciozinho do cristianismo, percebeu-se que era impossível, mesmo o judaísmo tendo vários ramos, aceitar o cristianismo. Porque o cristianismo tem como base uma afirmativa que é impossível para o judeu aceitar, que Jesus Cristo é Deus. Então, esse ramo foi cortado e foi criado um novo tronco, que é o... Acredito em Deus. Eles não acreditam na Trindade. Eles acreditam em Deus Pai, né? E não acreditam no conceito da Trindade que nós acreditamos. Que Deus é um, mas Deus se manifesta, se apresenta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por eles não concordarem, então cortou-se esse ramo do judaísmo e se plantou uma nova árvore, que é o cristianismo, que também surgiu diversos troncos, diversos ramos, perdão, né? Vamos falar aí, Batista, aí vamos pensar esse ramo, né? Já viu aqueles ramos que também tem vários? Porque os batistas também, nós vamos ver estudar isso aí, é uma bênção, né? Tem um punhado de batista aí. Tem batista, tem presbiteriano, tem metodista, tem pentecostal. Olha só, um tronco, cristianismo, com vários ramos. Mas seria interessante, aqui não é a nossa proposta, hoje é uma aula de introdução, né, meus irmãos? Nós não vamos estudar o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, porque acaba o culto, começa o culto das 7 horas, nós não terminamos. Né? A gente está mostrando para os irmãos quais são as religiões universais que existem. Existem outras religiões também que são consideradas religiões universais por causa da história. Mas existe uma outra coisa que eu gostaria que o Gustavo passasse aí para nós, que nós discutíssemos um pouquinho. Que não é só a questão da religião, tem muita o quê? Seita. O que é uma seita? Hein? Heresia. Seita, então presta bem atenção, é um sistema religioso que está embasado numa heresia. E você quer identificar, como é que eu faço, pastor, para identificar uma seita? Eu vou dar a regrinha para vocês. Fácil. E você vai entendendo essa regra, vocês vão poder identificar facinho. Eu tenho certeza que na sua cabeça aí, você vai ter algumas seitas bem claras na sua mente. Primeira, eles têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Nós cremos na Bíblia, mas nós cremos também nos escritos da Ellen White. É seita. Quem deu autoridade para Ellen White escrever o que escreveu? Tanto é que no final da vida ela se arrependeu, mas o estrago já estava feito. Seita. E nós temos que deixar isso bem claro para os irmãos.
Ah, o livro de Joseph Smith, seita. Um livro que só ele teve acesso, que ninguém sabia ler e que só ele traduziu, que ele recebeu dos céus. Vocês lembram da história? Quem estuda aí? Ele traduziu e o livro acabou, sumiu. Só, então, seita. Então, o que é característica de seita? Eles têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Não entendi, querida. Não. John Wesley não, porque os metodistas, nossos irmãos metodistas, não têm John Wesley como fonte primária da sua fé. Eles leem o que, como eu também já li, os escritos de John Wesley, mas os escritos deles não têm autoridade como o mesmo da Bíblia. É diferente. Tá ok? É como os presbiterianos têm apreço pelos escritos de Calvino. Mas pergunta para qualquer presbiteriano, os escritos de Calvino têm a mesma autoridade que a Bíblia? Se ele for presbiteriano de verdade, vai falar que não. Se você perguntar para um metodista, os escritos de John Wesley têm a mesma autoridade que a Bíblia? Não tem. Essa é a diferença. Para uma seita, os escritos extra-bíblicos têm a mesma autoridade do que a Bíblia. Ficou clara a diferença aí para os irmãos? Ficou, Patrícia? Muito bem. Próximo. Eles acabam por diminuir a pessoa de Cristo. Meus irmãos, qualquer igreja que falar assim, olha, você precisa aceitar a Cristo, mas seita. Você se torna filho de Deus em Cristo Jesus, mas você precisa passar por uma segunda bênção. Seita. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo fez tudo o que precisava fazer para que, através do sacrifício dele na cruz, tivéssemos pleno relacionamento com Deus. Passou disso, o que é? Seita. Ficou claro para os irmãos? Próximo. As seitas são exclusivistas quanto à salvação. Vai nessas igrejas aí e eles falam o quê? Fora daqui não tem salvação. O que é isso? Seita. Porque é a religião que salva, meus irmãos. Você vou batizar o fulano aqui e a partir do batismo dele, ele está salvo. Mentira. Mentira. Salvação tem em quem? Em Cristo Jesus. Exclusivamente. Exclusivamente. Não existe outro modo de nos aproximarmos de Deus a não ser em Cristo Jesus. Se alguém falar que para você ser salvo você precisa ser membro de tal igreja, você pode falar, queridos, isso aí é coisa de seita. Porque a palavra de Deus nos assegura que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. E aqueles que o confessam, aqueles que o recebem, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós lemos um texto agora, de 2 Timóteo, e nós lemos também, estou citando o texto de João capítulo 1, a partir do verso 12. Se alguém falasse, não, mas aqui é só nessa igreja que tem salvação. Aí eu falo assim, e quando foi isso? Quando surgiu sua igreja? Aí daqui a pouco você não sei, mas pesquisa aí. Vamos pesquisar no antigo Google aí. Aqui começou em 1900 e pouco. Aí eu falei assim, então quem nasceu antes de 1900 foi tudo para o inferno. E Jesus morreu na cruz no ano 30, mais ou menos. Então, no ano 30, até o surgimento dessa igreja abençoada aqui, todo mundo foi para o inferno. Olha que absurdo, gente. É facinho você desconstruir mas você precisa conhecer um pouco a palavra de Deus. Mas você precisa identificar. O que me dá mais birra, meus irmãos, é crente nosso, da nossa igreja, assistir programa de seita. Isso me deixa tira do sério.
O sujeito, ao invés de ler Bíblia, de trabalhar para o reino de Deus, fica vendo porqueira. E depois, aconteceu aqui na igreja, vem questionar na escola dominical. Ah, mas eu vi na rede vida. Ah, dá vontade de falar, vai para lá, ué. É seita. Seita. Próximo. A seita se considera o quê? Isso aí é característico, viu, meus irmãos? Então isso é característico com todo respeito que a gente tem, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil, quê? Mormons. Eles se consideram o último biscoito do pacote. Conversa com eles. Não tem salvação fora daqui, não tem salvação. Só nós estamos certos. Gente, que bobagem eu falar que a nossa igreja não tem erro. Tem que começar pelo pastor que vocês têm, cheio de erro. Então você quer identificar uma seita? Veja se eles se consideram o único, se considera o grupo fiel. E esse grupo, fora dele, não tem salvação. Próxima. Negam a graça de Cristo. Por quê? Isso tudo que nós falamos é o quê? É a negação da graça de Cristo. Vocês concordam comigo? Isso tudo está negando. Se só tem salvação dentro da religião deles, se os outros escritos têm a mesma autoridade da Bíblia, se eles diminuem a pessoa de Cristo, se são exclusivistas em relação à salvação, eles estão negando, eles estão rasgando a graça de Deus, estão destruindo o conceito da graça. Nós não podemos aceitar isso de forma passiva. Você tem que falar com a pessoa, você aceita, querido. Outra característica que eu não pus aí não, mas é a origem da seita. Você vai ver todas as igrejas de seitas, dessas aí que eu citei, tem tantas outras, você vai ver a história da origem. O sujeito que começou o negócio é um sujeito que deu polícia, deu confusão. Vai lá, vê a história de Ellen White, Joseph Smith e de outros abençoados aí. Você vai ver só confusão. Só confusão. Ok? Então, se você gravar isso aí, você consegue entender se a pessoa participa ou não de uma seita ou de uma igreja cristã. Queridos, eu não tenho dificuldade nenhuma em sentar numa mesa para orar, para adorar a Deus com irmãos de outras denominações. Nenhuma. Nenhuma. Tem vários pastores amigos de outras denominações. Eu já falei, se eu escrever algum livro algum dia sobre algumas teses mais complicadas, vou escrever o livro a lápis, porque se amanhã eu mudar de ideia, eu apago. Então tem coisas que, por exemplo, predestinação e livre-arbítrio, a gente vai estudar isso, com a graça de Deus, quarta-feira, pausadamente, através do livro de Romanos, né? Os arminianos e os calvinistas, os dois, mesmo, eu tenho plena consciência que os dois confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Questão escatológica, o cara é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, tribulacionista, aquela confusão toda que você vai conversar, a maioria não tem a mínima noção do que está defendendo, a maioria não sabe nada, defende com ardor, mas não sabe, crê com lé. Isso não tem problema. Agora, tem pontos, esses aqui que nós estamos falando, nós não podemos negociar. Qual que é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Onde que nós cremos que está revelada a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Nós cremos que existe algum outro livro que tem a mesma autoridade que a palavra de Deus? Não. O que salva o ser humano? O sacrifício de Jesus Cristo e a vitória dele sobre a cruz. Ah, mas tem que ser da religião tal. Seita. Você fala, seita. E pronto. Vamos caminhar, senão o tempo não dá.
Queria que os irmãos lessem esses textos aí. Olha só, vou pedir para a Luciana ler o primeiro, Rafa o segundo. Então assim, tem medo de chegar na cidade. Então, Dimitri, Rafa e Larissa. Cada um, o Dimitri o primeiro, Rafa o segundo e a Larissa o terceiro. Tira a máscara aí para o povo escutar. Lê com vontade. Para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Muito bem. Muita gente, utilizando esse texto fora do contexto, fala assim: ah, pastor, tá vendo? A Bíblia fala que você não pode trazer valor de juízo para outras denominações, outras religiões e falar que o cara é de seita. Olha, não julguem para não serem julgados. Olha, pegando o texto fora do contexto. Mas vamos ver, dentro do mesmo capítulo, olha só, gente, dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo sermão. Qual que é esse texto? Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ok? O que Jesus fala mais lá na frente? Rafa? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Queridos, tem como eu saber se o cara é lobo devorador se eu não julgar? Como é que a gente sabe que o cara é lobo devorador? A partir de um julgamento que a gente faz. O que Jesus está falando é que eu não posso julgar os outros por causa do pecado, porque se eu tenho problema com os meus pecados, aí ele fala lá, você fica cuidando do cisco que está no olho do outro e tem uma trave no seu olho. Ele está falando de coisas distintas e as pessoas pegam o texto fora do contexto e faz essa confusão que a gente vê aí. Ah, você não pode julgar, não sei o que lá. O texto não está falando disso. Larissa. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Olha só, meus irmãos, as coisas espirituais são discernidas por quem? Pelo Espírito Santo. E nós defendemos que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador têm o quê? A mente de Cristo iluminada pela ação do Espírito Santo. Então, se alguém propor, o que eu queria que os irmãos pensassem aí? Se alguém falar com você, olha, você não pode julgar outra religião, o que você vai falar? Um de cada vez. Isso. É 144. Você aumentou aí 6 mil. Exatamente. Exatamente. Mas para você discutir isso, você tem que estar alicerçado, você tem que ter condições de responder à razão da sua fé, à razão da sua esperança. Vocês perceberam, meus irmãos, que esses textos mostram que nós devemos agir para com os que não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Para aqueles que estão aprisionados em seitas, nós temos que agir pela ação do Espírito Santo. Mas para agir pela ação do Espírito Santo, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que conhecer, meditar na palavra de Deus. Esse é o desafio. Para nós sermos uma igreja apologética, uma igreja que tem defesa da sua fé, é mistério que nós estudemos a palavra de Deus. Caminhando, que nós estamos quase encerrando. Próximo. Por que estudar então, meus queridos,
a história dos batistas. E aí, para a gente encerrar, é o último, né, o Gustavinho? Eu acho que é. Eu acho que é o último slide. Põe as outras aí. Olha, nós colocamos aí para os irmãos 5 perguntas. Você sabe responder elas? Pelo menos uma delas? Qual que é a origem dos batistas no Brasil e no mundo? Né? Deixa eu te falar. A resposta certa você, eu não sei. Porque é uma discussão muito grande. Tem várias teorias sobre a origem dos batistas, viu? Tem várias teorias. E nós vamos estudar isso com mais detalhe. Né? Isso aqui é uma abertura, né? Uma aula de abertura. Nós vamos estudar sobre a origem dos batistas. Nós vamos estudar sobre a primeira onda de evangelização dos batistas no Brasil. Vocês sabiam que a primeira onda foi exclusivamente para os falantes em inglês? E a igreja existe até hoje no interior de São Paulo. Foi na segunda onda que começou-se o trabalho de batistas para os nativos, para os que falavam a língua portuguesa. Né? Então nós vamos estudar. E como surgiu? Tem um ramo aí mais radical, do qual eu não faço parte, que advogam que a nossa igreja tem origem em João Batista. Eu falo assim, esses aí têm coragem de falar um negócio desse. Eu não tenho coragem de falar isso não. Tem não. Né? Quem leu lá o livro, lá que conta essa história, né? Tem que ter muita coragem. Mas nós vamos ver essas teorias todas aí. Por que você se declara? Olha só, gente. Por que você se declara participante dessa denominação? Ah, você frequenta com a igreja batista. Por quê? Você fala assim, porque o pastor lá é mais doido que eu, então eu fico à vontade. Os pilares é uma coisa muito... Nós vamos até estudar isso. É uma coisa muito individual, tá? É uma coisa da nossa igreja. Nós vamos ver essa característica, que é uma característica da igreja batista. A individualidade. Viu, Patrícia? Boa consideração da irmã. Mas o que constitui a igreja batista? Falamos de... Mas você... A maioria, Maroca, não sabe responder essa pergunta. Né? Tem gente que você, por que você se declara na igreja batista? Porque eu já briguei na metodista e na presbiteriana, eu estou aqui agora, estou esperando brigar aqui para ir para outra, né? Quais são as características que definem a igreja batista? Isso aí você deveria saber. Quais são? A igreja local é o quê? Autônoma, independente, regida por assembleia. Olha aí, algumas das características da igreja batista. Ok? Que difere os batistas das outras denominações evangélicas? Que difere os batistas dos metodistas e dos presbiterianos? Você sabe? Um deles é a liturgia em relação ao batismo. Né? Nós vamos ver se vai dar certo, não vou falar o nome da pessoa. Tem uma pessoa cristã há muitos anos que quer vir aqui para a igreja, foi batizada por aspersão. Quer vir para a igreja. Eu quero muito você aqui na igreja, mas eu vou te molhar todinha. Eu não aceito batismo por aspersão, por causa das convicções que nós temos enquanto batistas. Nós vamos estudar isso também. Tá ok? E a última, Patrícia. Todas as igrejas batistas são iguais? São? São nada, gente. Você sabe que existe um negócio que chama aí Aliança Batista Mundial. É como se fosse um guarda-chuva grandão. E debaixo desse guarda-chuva grandão tem várias convenções. Você sabia disso? Tem a Convenção Batista Brasileira, que é a que nós fazemos parte. E é a histórica, né? Deu origem a boa parte da história dos batistas. Tem a Convenção Batista Nacional, que surgiu na década de 60, de uma divergência sobre a questão dos dons místicos, né? Dos dons carismáticos no meio da igreja
com o advento da onda do pentecostalismo do Brasil, fruto de uma divisão dos batistas no sul dos Estados Unidos. Sabia disso? Tem a Convenção Batista regular, tem a Convenção Batista independente. São várias, tudo batista. Mas, se colocar 4 deles dentro de um quarto fechado, só sai um vivo, né? Brigaiada terrível. Mas, queridos, nós vemos que as igrejas são... E da nossa denominação, né, que nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira, existe também uma diferença muito grande. Porque uma das características da Igreja Batista é a individualidade. E acaba, meus irmãos, que por bem e por mal, a Igreja Batista tem muita cara do seu pastor. Principalmente aqueles que estão há muito tempo à frente da igreja. Né? Para a sorte dos irmãos, não é o meu caso, que vou completar só 3 anos aqui. Tá joia? Isso aí que nós vamos estudar com mais... Diga. Pode? Não, acabou. Acabou. Eu falei assim, tem mais um? Eu não lembro de ter feito isso aí. Não foi eu que fiz, não. Mas é isso aí que nós vamos estudar com mais calma. Né? Nós vamos estudar um pouquinho a história dos batistas e nós vamos estudar um pouco sobre religiões e seitas. E eu quis dar uma introdução para os irmãos hoje. 10:01. Aí, ó. 11:01, perdão, 11:01. Estou atrasado só 1 minuto. Queridos, muito obrigado pela presença dos irmãos. Feliz com a presença de cada um de vocês. Feliz com a presença da Graciete, né? Graciete está tendo um cuidado todo especial na pandemia, mas veio hoje. Estou muito feliz com a sua presença, viu? Muito feliz. Muito bem. Espero poder ver os irmãos hoje à noite, no nosso culto. Hoje à noite nós temos ceia. E além da ceia, nós temos o lançamento especial do tema do ano de 2021 na nossa igreja. Não deixe de participar. Vamos nos colocar em pé. Pessoal que está assistindo pela internet, pelo Facebook, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, encerrando a nossa lição. Eu vou pedir que a Mara nos eleve a Deus em oração, encerrando a nossa classe. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela oportunidade de estarmos na tua casa, para estudar a tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração para o entendimento que o Senhor quer. Meu Deus, que cada dia nós possamos estar aptos a trabalhar aqui na casa, na tua obra, no teu serviço. Muito obrigada por esse dia, leva-nos para a nossa casa. Que, Senhor, nós tenhamos um dia alegre, feliz, na tua presença, com os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.